Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Então, a aula está sendo gravada, estamos tendo uma aula excepcionalmente online hoje, e nós vamos começar a estudar interpolação. Vocês me falaram que vocês já viram interpolação, esqueci o nome da outra disciplina lá. Assim, não sei se o professor da outra disciplina deu extra ou, tipo, tem interseção mesmo das duas coisas. De qualquer forma, vou apresentar aqui o que a gente vai ver. Daí, assim, o que vocês já souberam, a gente vai mais ligeiro, o que vocês não viram ainda, a gente vai mais devagar. Então, o que é interpolação? Interpolação, a palavra interpolação tem a ver com o seguinte: que a gente tem um conjunto finito de pontos, um conjunto discreto de pontos, e nós queremos encontrar uma função que passe por esses pontos. Então, esse ato de passar por esses pontos é chamado de interpolação. Então, em princípio, uma interpolação não tem a ver com uma aproximação nesse sentido. Aqui, deixa eu ver no ódio aqui. Mas não é bom. Então, se nós temos um conjunto de pontos aí, a interpolação é uma função, é encontrar uma função que passa por esses pontos, no seguinte sentido. Por exemplo, olhando para esses pontos aqui, do jeito que eu desenhei eles aqui, a gente pode imaginar que se nós pegarmos uma reta aqui, dessa forma, essa reta descreve aproximadamente esses pontos, no sentido que, assim, ela praticamente não passa por nenhum ponto, mas ela descreve o comportamento geral desses pontos, né? Eles são, conforme essa variável aqui do x aumenta, outra, o comportamento geral é que ela aumente também. Então, uma reta desse tipo aqui aproxima esses pontos no sentido que o comportamento geral deles é razoavelmente bem descrito por essa reta. Nós temos essa reta e próximo dela estão os pontos. Tá? Isso não é interpolação. Tá? Interpolação é o seguinte, agora vai ficar bonito, porque eu vou ter que desenhar na mão aqui o negócio. Interpolação é encontrar uma função que faça isso daqui, ó. Que realmente passe por esses pontos. Tá? Então, nosso objetivo nessa parte da disciplina vai ser isso. Essencialmente vai ser isso. Dado o conjunto de pontos, nós vamos encontrar uma função que passe por esses pontos. Se eu desenhar aqui de novo a reta que estava antes, assim, do jeito que eu fiz aqui, essa função aqui, deixa eu mudar a cor dela aqui. Essa função em laranja não está assim muito ruim no sentido que, ok, ela passa por esses pontos, mas ainda assim ela é bem próxima dos pontos o tempo todo. Só que essa não é o único desenho que eu posso fazer aqui que interpole os pontos, que passa por esses pontos. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Vou tirar a reta também. Eu poderia fazer o seguinte. Isso aqui também é uma função que interpola esses pontos, porque interpolar os pontos significa passar por eles. Então, entre esta e essa reta aqui, nós podemos dizer que a reta... Deixa eu mudar a cor dessa daqui também, por em verde.
nós podemos dizer que a reta aproxima melhor os pontos do que a função inverte. Assim, pelo menos visualmente é o que dá a impressão. E assim, num certo sentido é verdade isso. A reta é melhor do que aquele negócio que eu inventei ali, embora ela praticamente não passe por nenhum ponto. Aqui acontece ela passar por esse ponto G aqui, essa reta, mas assim, não precisava. Podia errar todos e ainda seria melhor. Só que ainda assim, essa reta não está interpolando esses pontos. Então, mais uma vez, interpolar é encontrar uma função que passe por esses pontos. Não interessa o comportamento fora dos pontos. Tá claro isso? E para que serve a interpolação? Assim, interpolação é uma primeira tentativa de encontrar uma função que descreva como essa reta que descreve o comportamento geral dos pontos. Um exemplo que a gente usa em interpolação é, por exemplo, se nós temos a população de uma certa região, de um certo estado, de um certo país, ela é medida via censo ao longo dos anos, e nós queremos fazer uma projeção, né? Tipo, por exemplo, aqui nós temos dados, eu acho que dos Estados Unidos, nos anos 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, no 2000, e lá no ano 2000 eles queriam prever quantos habitantes teria em 2010, por exemplo. Então eles poderiam usar a interpolação para tentar prever o que seria. Assim, interpolação ela não é muitas vezes a melhor escolha para se prever o comportamento de um conjunto de dados, mas sim, é uma primeira tentativa. Não é a melhor escolha por essa questão aqui. Essas duas funções aqui interceptam esse conjunto de dados que eu inventei aqui, esse conjunto de pontos que eu inventei aqui. Então, ambas interpolam. Só que o comportamento das duas são muito distintos. Né? Então, mesmo que você não quisesse prever lá para o futuro como seria, se quiser só ver, população, aqui eu tenho os dados entre 1970 e 1980. Como seria em 1975? Né? Ponto médio entre os dados observados. Dependendo de qual função a gente pega aqui, por exemplo, aqui daria esse valor, aqui não, eu peguei um que não mudou muito. Entre C e D aqui. Entre C e D, se eu pego laranja, eu vou ter algo que está razoavelmente entre C e D, mas se eu pego a verde, eu vou ter uma coisa muito diferente. Então, dependendo de qual função a gente escolhe para interpolar, nós temos resultados muito diferentes. Então, o objetivo final da interpolação é a gente ter uma descrição de algum fenômeno, sendo que nós temos uma medição em um conjunto finito de pontos desse fenômeno. E nós queremos escrever fora de onde a gente mediu. Pode ser entre valores, pode ser fora do intervalo que nós medimos, queremos ter uma estimativa de como essa quantidade se comporta onde a gente não mediu. E a ideia é a seguinte, que para a gente fazer isso, seria interessante a gente ser capaz de descrever exatamente o que a gente mediu. É nisso que se baseia a interpolação. Mais adiante, e talvez vocês tenham visto lá na disciplina, que eu esqueci o nome lá, que é, como é que é, laboratório de... Modelagem. Modelagem matemática? Isso. Aí, modelagem matemática, talvez então, vocês viram... Extrapolação e interpolação. Extrapolação, que é justamente isso. Então, assim, extrapolação, ela é melhor do que interpolação nesse sentido, só que interpolação parte desse pressuposto, que para que eu possa descrever uma coisa onde ela não foi medida, eu tenho que ser capaz de descrever onde ela foi. Extrapolação não parte disso, né? E é melhor em geral. Mas assim, a ideia de interpolação é essa, é eu ser capaz de encontrar uma função contínua que descreva um conjunto de dados. E assim, toda medição, ela vai ser um conjunto de dados.
seja ela de um experimento social, como um experimento de geografia, como a contagem de número de indivíduos numa região ao longo do tempo. Isso, você não consegue fazer isso de maneira contínua, você faz isso, nem que seja, sei lá, dia a dia, mas é uma medição discreta, como, por exemplo, experimentos em ciências. Vai medir, sei lá, a expansão de material de que é feito o trilho de ferrovias. Você pega o material, mede o tamanho dele, muda a temperatura, mede de novo, muda a temperatura, mede de novo, muda a temperatura, mede de novo. Então, assim, por mais que você faça isso mudando muito pouquinho a temperatura, você tem sempre o conjunto discreto, você não consegue medir de maneira contínua. Então, é isso, vai ter um conjunto de dados, você vai procurar uma função intercept. Assim, à primeira vista, isso aí é muito difícil no sentido assim, a menos que faça como a gente fez, como eu fiz aqui, né, que simplesmente peguei vamos dizer assim, peguei o lápis e liguei os pontos aqui, é um tanto difícil fazer isso para um conjunto arbitrário de pontos, né? Se você quer encontrar uma função, nesse caso aqui, deixa eu tirar os pontos, que função que descreve isso aqui? Isso que pode ser, sei lá, uma exponencial somada com, sei lá, um cosseno, e aí eu mudo a amplitude da exponencial, mudo a constante da exponencial, mudo a amplitude da função cosseno, mudo o período da função cosseno e tento ajustar os dados ali, assim, então, assim, isso é muito difícil fazer. Assim, à primeira vista, assim, se a gente não tivesse resultado nenhum, se desse na mão da gente, se eu trabalhava. Tem esse aqui, ó, descreva esses pontos aí. Coisa muito difícil fazer. Sorte que já teve gente que já pensou nesse problema antes. E uma das coisas que se pode fazer é aproximar funções por polinômios. Na verdade, sim, aproximar funções por polinômios é uma coisa muito ampla. Isso é usado, inclusive, por exemplo, em aproximação por soma de Taylor. Você tem uma função, você expande ela na série de Taylor, trunca essa expansão, você está aproximando aquela função por polinômios. Quando a gente faz isso, isso aqui é um tipo de a gente aproximar, aí não é exatamente um conjunto de dados, mas uma função por um polinômio, mas a série de Taylor, em específico, ela é muito boa para a gente aproximar muito próximo de um valor, mas não num intervalo que contém diversos pontos. Como assim? Vamos pegar aqui acho que depois eu vou fazer esse exemplo mais detalhes, mas só para a gente ter funcionamento, vamos supor que a gente tem aqui exponencial de x e eu quero exponencial. Eu quero aproximar ela por polinômios em torno de x igual a zero. Eu posso escrever, por exemplo, p de x igual a 1 mais x. Aqui eu aproximei exponencial por uma reta, que é a reta tangente, em x igual a zero. Eu posso fazer algo melhor, que é aproximar por uma parábola. Posso também aproximar uma função cúbica, assim por diante. Quanto mais termos eu pego aqui, melhor eu descrevo essa função, mas muito próximo do ponto x igual a zero, que é onde a função vale 1. Se eu tivesse um conjunto de dados que fosse, por exemplo, 0, f de 0, naquele ali, 1, f de 1, é aquele ali, 2, f de 2, 3, de 3. Ó, aqui até nos primeiros, aqui, assim, no primeiro eu acerto exatamente, no segundo mais ou menos, depois já começa a errar. Ó.
a nossa aproximação está em azul. Então, vou tirar a função. Ó, tem os pontos aqui. Vou até para o outro lado aqui, para ficar mais claro que ela erra bastante. -1, f de -1. -2, f de -2. -3, f de -3. -4, -4. Então, ela aproxima muito bem em torno de um ponto, mas no sentido de um conjunto de pontos, ela erra, ela vai errando. Quanto mais pontos nós temos, mais ela erra. 5. 5, nem aparece no gráfico aqui o ponto que eu escolhi. Então, assim, aproximar funções por polinômios é uma coisa que a gente já faz há algum tempo, mas um teorema que não é o teorema de Taylor, mas é um teorema muito interessante, é o chamado teorema da aproximação de Weierstrass. Ele diz o seguinte: se f é uma função definida no intervalo fechado AB, é uma função contínua, então, para qualquer epsilon positivo que nós escolhemos, existe um polinômio p de x com essa propriedade aqui. Essa propriedade diz que a distância de f de x para p de x é sempre menor do que epsilon para todo x no intervalo fechado AB. O que isso significa? Significa que se nós podemos interpretar esse epsilon como nosso erro. Então, assim, para qualquer função contínua definida em intervalo fechado, existe um polinômio que aproxima essa função com o erro que a gente quiser. Assim, se eu quero um erro, sei lá, de 10%, eu vou encontrar um certo polinômio aqui que vai aproximar a função com o erro de 10%. Se eu quero um erro de 1%, eu vou encontrar, possivelmente, um outro polinômio que vai dar um erro, não vai ser maior do que 1%, e assim por diante. Então, isso aí não é o polinômio de Taylor. Eu vou apagar os pontos aqui. O que esse polinômio faz é o seguinte. Exponencial talvez não seja a melhor das ideias aqui. Eu ver igual faço exponencial de menos. Isso aqui está melhor. Isso aqui é uma função contínua. O que o teorema diz é o seguinte, que eu posso pegar f de x, definir uma outra função aqui, a de x, ó, f de x mais, começar com 0,5 aqui, é uma i de x, isso como f de x menos 0,5 aqui. Assim, ó, o gráfico da função que eu quero descrever está em verde aqui. E aqui eu escrevi essa função mais ou menos um certo erro que eu escrevi como 0,5. Então, o que o teorema de Weierstrass diz é que existe um polinômio, que aqui dá uma vendo, fazer de modo artístico, para não precisar calcular o polinômio. Existe um polinômio que vai aproximar essa função sem sair dessa margem de erro aqui. Tá? Inclusive, pode ser que ele não acerte a função em nenhum ponto. Pode ser que... Ou seja, pode ser que ele não interpole nenhum ponto da função.
Pode ser que ele seja assim, ó. Pode ser. A única coisa que a gente sabe é que, vou voltar para o que estava antes, é que ele nunca, assim, estabelecido uma margem de erro, você encontra um polinômio que esteja ali dentro. Tá? Se diminuir a margem de erro, você vai encontrar possivelmente um outro polinômio que está dentro daquela margem de erro. Esse é o teorema da aproximação de Weierstrass. Tá? Nós não vamos ver a demonstração desse teorema, porque a gente não vai usar ele. É só estou mencionando alguns resultados de aproximação de funções por polinômios, especificamente. Esse já é um resultado muito interessante, né? Que ele diz que se nós temos uma função contínua, existe um polinômio que aproxima isso para qualquer erro que a gente queira. Então, assim, se você escolhe um erro muito pequenininho, você não vai ver diferença entre o polinômio que você escolheu e o gráfico da função. E a função só precisa ser contínua. Na verdade, sim, tecnicamente precisa ser uniformemente contínua, mas, assim, essencialmente contínua, existe um polinômio. Então, assim, é excelente esse daí. O grande problema é que ele não ensina como é que encontra esse polinômio. Então, assim, garante que existe, não dá nenhum método para encontrar esse polinômio. Se existisse um método, seria muito bom esse daí. Não é o caso. Então, vamos adiante. Como nós vimos, inclusive, peguei o mesmo exemplo aqui, porque esse é um dos poucos que eu sei de cabeça, série de Taylor da exponencial. Nós podemos aproximar uma função, desde que ela satisfaça algumas propriedades, em especial ela tem que ser uma função analítica, no ponto. E assim, falar em analiticidade nesse nível fica um tanto redundante, porque nesse nível a definição da analiticidade é ser capaz de, assim, existir a série de Taylor da função, então fica assim, eu posso usar a série de Taylor para todas as funções que eu posso usar a série de Taylor. Mas enfim, essencialmente tem que significar o seguinte, num ponto tem que existir é removível, né? Se ela for derivável lá e como é que é? Se tiver uma singularidade removível, você pode usar, né, em torno daquela. Não é isso? Assim, tecnicamente, não, a definição de analiticidade envolve a função ser contínua naquele ponto. Tá. Não só contínua, mas como existir todos os derivados e todas elas serem contínuas. E assim, isso ainda não é suficiente, mas enfim, nesse nível, só até onde a gente consegue ir. Só que se a função tiver uma singularidade removível, de tal forma que quando você remove a singularidade, ela vira uma função contínua, com todos os seus derivados existindo e sendo contínuas naquele ponto, aí sim, você pode tratar a função. Mas, tecnicamente, a função com a singularidade removível ali, sem você substituir ela por uma coisa contínua, não funciona a série de Taylor ali. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Por exemplo... Essa formalidade, mas eu lembro que tinha um esquema que você podia... Tinha uma singularidade num ponto, você podia remover, e daí você conseguia fazer uma expansão em série de Taylor em torno daquele ponto. Vamos pensar, por exemplo, a função aqui, g de x. Agora acho que eu entendi, né? Daí você tem que meio que substituir por uma outra função igual, que naquele ponto onde ela não é singular, essa função tem uma continuidade. Exatamente, isso aí. Por exemplo, você está vendo minha tela, né? Eu não perguntei se estava. Estou agora falando, mostrando a minha tela, você não estava vendo. Então, por exemplo, tem essa função aqui, g de... Não, BR em R não, perdão. G de um x em R. Dada por isso aqui, sendo que esse x é esse conjunto aqui, com todos os números reais e diferente de zero. Tá?
esta função aqui, ela não é analítica em x igual a zero. Porém, podemos definir uma outra função h. Leonardo tá ouvindo agora? Agora tá. Esse aí que é o programa que falou? Lix, esse mesmo. Legal. Aqui em cima, Lix. Nós podemos definir uma função os reais da seguinte forma. H de x igual a 1, x igual a 0, e como é que era a outra? G de x. Ao contrário. Esta função h aqui, ela é uma função analítica em x igual a 0. Beleza, Salim? Tranquilo, senhor. Então, assim, num certo sentido, você tem uma singularidade removível, algumas outras hipóteses. Essas hipóteses não são quaisquer outras, mas assim, se elas satisfizerem as outras hipóteses, você consegue transformá-la numa função analítica. Mas, sem você acrescentar aquele ponto, ela não é uma função analítica. É um exemplo, inclusive, de uma função analítica. Isso por quê? Você pegar a g de x, o primeiro termo da série de Taylor é o seguinte, uma função f qualquer. F de x, ela é f de x0 mais isso daqui. Depois que você aprende os atalhos, o negócio fica um pouco mais ligeiro. Aí esses atalhos aí, puxa. Começava a digitar, quando eu olhava, já tinha saído da primeira caixa, estava escrevendo embaixo. Tem que digitar olhando para a tela. Então, assim, o primeiro termo da série de Taylor é a função calculada no ponto. Então, assim, imediatamente, essa função aqui de cima não é analítica em x igual a 0, né? Porque não existe a g de 0. Tá? Mas, quando você cria uma outra função, que é basicamente, você remove a singularidade removível daquela função, se você fizer isso de maneira correta, se a função satisfizer o fato de que, quando você fizer isso, ela possuir todas as derivadas naquele ponto, então ela vira uma função analítica. É que daí você troca o f de x0 por aquela outra função, né? Nesse caso. Eu lembro vagamente disso. Isso aí. Qual é o conjunto x? Está escrito aqui em cima. Set minus. Não sei o que significa set minus, mas é isso aí. Deve ser isso aí. Tá? Sério? O Salem tá lendo o chat aí também? Tô vendo aqui. Beleza. Então Embora eu prefira a notação de menos mesmo para conjunto, mas isso é uma coisa pessoal. Né? Porque aquilo é estranho para mim. Enfim. Como nós vimos lá no exemplo, nós podemos aproximar a função exponencial, por exemplo, em torno de x igual a 0 por polinômios de Taylor. Vou pegar só esse último aqui. Acho que a partir dele eu consigo ir desfazendo. Então, x, aqui.
E quantos eu tenho aqui? GHIJK. IJK. Então, tem aqui exponencial de x. O primeiro termo da série de Taylor dela é a reta tangente no ponto. Aqui a gente está pegando x igual a zero como ponto qual a gente está aproximando essa função. Segundo termo é uma parábola. Aproxima um pouco melhor. Terceiro termo, uma função cúbica. Quarto tempo, uma função quártica, aproxima melhor ainda. Quinto termo, uma função, um polinômio de ordem 5. E, assim, como tinha mencionado antes, é muito próximo do ponto no qual a gente está calculando a aproximação. Só aproxima bem. O polinômio de Taylor aproxima bem a função. Quanto maior o grau do polinômio a gente pegar, mais próximo é a função. Vamos comprar os dois primeiros aqui. Certamente, esse aqui em cinza aproxima melhor a função em verde do que a reta em azul. Não funciona só para reta, né? Para parábola aqui também, né? A gente está comparando o polinômio grau 5. Ó, quando eu ligo e desligo ele aqui, quase nem muda aqui, desse lado aqui. Vou pegar um lugar que dá para ver alguma diferença entre os dois. Não existe lugar que dá para ver a diferença entre os dois, aparentemente. Ah, é que eu apaguei, ó. Aí fica difícil de ver a diferença. Né? Vou voltar. Aqui, ó. Agora sim. Eu tinha desligado ele e não conseguia achar a diferença entre os dois. Eu ia falar que ele se ligou lá. Né? É. Então, assim, ele... Vou pegar mais perto aqui. Aqui. Então, ó, o em cinza aqui aproxima em verde bem melhor do que o em vermelho aqui. Isso aqui para x positivo. Para x negativo é muito mais fácil de ver, porque já começa a ficar diferente muito mais perto. Aqui está em verde, em cinza está aqui, então ele é bom, assim, desse grau que a gente está olhando aqui, desse zoom que a gente está vendo aqui, vai até mais ou menos menos 1,4, vai bem, a aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem 5, enquanto que para o de ordem 2 funciona bem até menos 0,4. Então, a ideia essencialmente é essa. Né? Quanto maior a ordem do polinômio que a gente pega, melhor a nossa aproximação, no sentido que ela pode ser aplicada num intervalo maior em torno do ponto no qual a gente está escrevendo a expansão de Taylor. Então, quer dizer, vamos pegar agora a série de Taylor, de novo, fazer a aproximação de Taylor. Vamos fazer agora da função 1 sobre x.
de x igual a 1 sobre x. Aqui essa função. Ó, essa função em x igual a 0, ela não está definida, né? Então, como aquele exemplo que a gente estava falando lá, a gente não pode escrever a série de Taylor dela em torno de x igual a 0. A gente pode, por exemplo, em torno de x igual a 1. Por que a gente pode em torno de x igual a 1? Porque essa função aqui, onde ela está definida, ela é derivável. E mais, ela possui infinitas derivadas. Bem, esses dias eu tive que fazer a de Taylor para 1 sobre x. Tenso que o raio de convergência também era infinito e eu gostaria que fosse para o que eu estava fazendo. Pois é, justamente isso que a gente vai encontrar aqui. A gente consegue derivar 1 sobre x quantas vezes a gente quiser, em qualquer ponto onde 1 sobre x exista. Certo? Então, aqui está a késima derivada de 1 sobre x, é muito fácil calcular isso aqui, que é menos 1 elevado a k, vezes k fatorial, divididos por x elevado a k mais 1. Por que o menos 1? Porque 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, elevado a menos 1. Então, toda vez que se deriva, vai aparecer um sinal menos que vai cair na frente aqui. Então, vai trocando sinal. Uma derivada fica positiva, outra negativa, positiva, negativa, e assim por diante. Por isso, menos 1 elevado a k. Esse k fatorial vem do fato que toda vez que a gente deriva em módulo, esse expoente aumenta em valor de uma unidade. A gente deriva uma vez, fica menos 2. Deriva outra vez, fica menos 3. Deriva outra vez, fica menos 4, o expoente. E toda vez que a gente deriva ele, esse expoente vai aparecer aqui na frente. Então, o primeiro é menos 1, segundo é menos 2, depois menos 3, menos 4. Então, esse menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4, fica esse menos 1 elevado a k e o k fatorial no numerador. O denominador é justamente que o expoente vai aumentando em módulo aqui, né? Fica x elevado a menos 1, x elevado a menos 2, x elevado a menos 3. Então, a késima derivada tem no denominador x elevado a k mais 1. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular aqui o polinômio de Taylor de f de 1 sobre x, e nós vamos utilizar esse polinômio de Taylor para calcular o valor de 1/3. Tipo, quanto que vale 1/3? Vamos aproximar 1/3 por isso. 1/3 é a mesma coisa que f de 3. Então, eu vou pegar aqui 6 polinômios de Taylor. Vamos de álgebra. Vou escrever eles. G, X, como eu fiz antes. Quantos que eu vou precisar? Vou precisar de 7. Então, G, H, I, J, K, L, M. Vou até M. Estou bem apagando aqui. Agora a gente olha aqui no gráfico. Então, lembrando, a gente está no ponto 0. A gente quer encontrar uma aproximação
este ponto aqui. Então, primeiro polinômio de Taylor é a reta tangente. Vou até pôr aqui o ponto vezes 1, 0, vou pôr 1. Então, primeiro polinômio de Taylor, sempre a reta tangente, joia, né? Aproxima aqui nas vizinhanças desse ponto. Segundo polinômio de Taylor, uma parábola. Terceiro, função cúbica e assim por diante, né? Então, está aproximando aqui. Aproximando aqui. Aproximando aqui. Aproximando aqui. Seria bom mudar de cor, né? Aproximando aqui. Aproximando. Essa foi a nossa aproximação polinômio de Taylor de grau 7. Então, nós expandimos em torno de x igual a 1, estamos calculando, aproximando o valor da função no ponto x igual a 3, que é esse daqui. Então, só para a gente ver onde que está esse ponto aqui na nossa aproximação do polinômio lá, está no ponto 3, m de 3. Ele aproximou aqui por, sei lá, menos 86, por aí, menos 85. Então, utilizando o polinômio de Taylor, para a função 1 sobre x, um terço m de 3, como é que é? Era um terço m de 3. Isso, f de 3 é um terço. Então, é m de um terço. Tá certo aqui. Então, ele aproximou o valor um terço por, sei lá, menos 80 e alguma coisa. Eles não vão passar, tá, mas então pode ser que assim como no... Deixa eu ver se ainda está aqui. Assim como no caso que a gente viu antes da função exponencial de x, pode ser simplesmente que nós só precisamos aumentar o grau do polinômio. Por exemplo, se a gente quiser se aproximar para a função f de x igual a exponencial de x, se a gente quisesse encontrar o valor de f de menos 1, ou de menos 1,5, se quisesse aproximar isso aqui, ó, menos 1,5, f de menos 1,5 para a função exponencial, se eu estivesse utilizando aqui essa função aqui, o que eu ia encontrar? Eu ia encontrar menos 1,5, f de menos 1,5, f não. Obrigado. Menos 1,5. Encontrar isso aqui, que é um número errado, eu teria que simplesmente melhorar a aproximação, em vez de usar a H, eu deveria usar a K aqui para melhorar. Então, se eu usasse menos 1,5, K menos 1,5, daria um resultado bem mais preciso, né? Então, será que é isso que está acontecendo aqui, no caso da 1 sobre x? Simplesmente, se eu pegar um polinômio maior, eventualmente eu vou ter uma aproximação adequada para o valor de um terço? Oi? Não parece, né? Pelos que você foi colocando, a impressão que eles vão ficando muito próximos ali e não vão... Exatamente. Ó, aqui eu tenho os dados aqui. Os polinômios de Taylor, o de grau 1 em x igual a 3 vale 1. Desculpa, o de grau 1 vale menos 1. O de grau 2 vale 3, o de grau 3 vale menos 5, o de grau 4 vale 11, o de grau 5 vale menos 21, o de grau 6 vale 43, o de grau 7 vale menos 85. Então, ele oscila o sinal e se afasta em módulo do valor de um terço. Então, não é isso que está acontecendo. Né? Por que não está acontecendo? Isso,
assim, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para dar uma explicação para vocês, a gente está aqui no ponto, não é esse ponto, a gente está fazendo a expansão nesse ponto aqui. Essencialmente, está no eixo X, aqui no ponto 1, 0. Tem uma coisa chamada raio de convergência da série de Taylor. Essencialmente, a que distância do ponto que a gente está fazendo a expansão a série de Taylor converge. Qual a distância máxima na qual ela converge? E é possível mostrar que a série de Taylor, ela converge numa distância que vai do ponto no qual você está fazendo a expansão até o ponto de não analiticidade mais próximo. O ponto de não analiticidade, assim, do nosso nível aqui, a gente pode pensar o seguinte, é o ponto no qual a função ou uma de suas funções não está definida. Então, assim, nesse caso, sempre que a função é definida, suas derivadas estão definidas, mas o único ponto no qual a função não está definida é em x igual a 0. Então, a série de Taylor em torno de x igual a 1, por exemplo, ela vai convergir em todo o intervalo que vai de uma distância de 1 até o ponto de não analiticidade, que é o x igual a 0. Ou seja, todo o intervalo que vai de... Vou pôr assim, deixa eu ver se ele faz. Eu acho que vai fazer do jeito que eu quero que faça. Ela converge aqui, sem incluir os extremos aqui, de 0 até 1. Na verdade, sim, se a gente for olhar aqui os... Deixa eu apagar esse ponto aqui também. Se a gente olhar os polinômios de Taylor, não, peraí, a gente está no ponto 1, né? Então não é esse aqui, que vai até 2. Aqui. Sem incluir os extremos, sem incluir 0, sem incluir 2. Se a gente olhar os polinômios de Taylor, ó, opa, aqui. Dentro desse intervalo aqui, a gente está vendo que se eu for pegando valores, polinômios de Taylor de graus cada vez mais alto, essas curvas que vão se aproximando da curva em verde aqui. Isso deixa de ser verdade do 1 para frente, do 1 para frente, todas estão, cada vez mais estão se distanciando, né? Por exemplo, pegar a preto aqui em cima. Ela é a mais precisa na parte de cima aqui, até chegar em x igual a 1. A partir dali, ela vira menos precisa das que a gente viu aqui. E aqui embaixo, tem duas em azul aqui, né? Vou mudar a cor de uma para roxo. Essa em roxo aqui, ela é a mais precisa aqui na parte de cima e vira menos precisa aqui. Porque a gente está em valores x maiores do que 1. E o raio de convergência dessa função é 1. Raio de convergência significa uma distância, né? Então, 1 é o ponto no qual a gente está fazendo a expansão. Esse ponto aqui. Todos os pontos que estão a uma distância 1 desse ponto, nós temos garantia de que a série de Taylor converge dentro desse ponto. Então, cada vez que a gente pega valores maiores do polinômio de Taylor, mais próximo a gente vai ter do gráfico da função dentro desse intervalo aqui, que vai de 0 até 2. Por que de 0 até 2? Porque a gente tem uma função com raio de convergência 1, que está centrada em 1. Então, vai de 1 menos 1 até 1 mais 1. 1 menos 1 é 0,
1 mais 1 é 2. Tá? Então, o fato de existir uma singularidade aqui, para usar a nomenclatura que o Salem estava usando antes, existir uma singularidade em x igual a 0, significa que se a gente faz uma expansão em série de Taylor para qualquer número positivo, essa expansão de Taylor não vai valer para nenhum x negativo, porque em x igual a 0 tem uma singularidade. Só que como você tem uma singularidade em 0, você pega essa distância do ponto até 0 e vai para o outro lado, isso também vale para o outro lado. Então, pelo fato de existir uma singularidade em x igual a 0, a função não... os polinômios de Taylor, a série de Taylor não converge para a função para qualquer x que esteja fora desse raio de convergência, inclusive para o outro lado aqui. Como tem uma singularidade de x igual a 0, não vai valer também para x maior do que 2. E a gente está justamente buscando uma aproximação da função em x igual a 3, que está fora do raio de convergência. Para a função expandida aqui, em x igual a 1. Se a gente fizesse uma expansão em x igual a 2, aí 3 estaria dentro do raio de convergência. Porque daí, no caso, o raio de convergência seria de 0 até 4. Então, isso aqui não é só uma explicação. Deixa eu ver o que já leio o que o Leonardo escreveu ali, mas isso aqui não é... Isso aqui é só uma explicação, como é que eu digo assim? Superficial do que está acontecendo. Vocês devem estudar isso aí quando vocês estudarem análise complexa, números complexos, não sei como é que chama uma disciplina. Eu sei que vocês têm uma disciplina que essencialmente é cálculo com variáveis complexas, talvez mais avançado que simplesmente cálculo, mas lá vocês vão ver toda a questão de raio de convergência. Assim, isso é só uma pincelada do motivo de por que não funciona. Deixa eu ver agora o que o Leonardo escreveu aqui. Vocês pegam a função real. X igual a 1 sobre x quadrado mais 1. F não é assintótica em nenhum x real. Entretanto, observe-se que se fizermos o plano de Taylor e f em torno de um ponto A, o raio de convergência vai ser raiz de a quadrado mais 1, que é precisamente a distância do ponto até o complexo I, uma vez que f de I e f de menos I explodem. Assim, basicamente o que o Leonardo escreveu aqui é o seguinte, tá, beleza. E aqui eu dei um exemplo de uma função que ela não estava definida em um ponto, x igual a 0. Mas eu podia pegar uma outra função, está definida para todos os reais. O exemplo que ele deu especificamente ali, é esse daqui, 1 sobre quadrado mais 1. Aqui. Acho que é 1 sobre raiz, professor. Para daí zerar embaixo, né? Ele pôs sem raiz, mas tanto assim, com raiz complica um pouco mais ainda. Mas sem raiz já acontece. Eu vi só debaixo. Desculpa, eu vi convergência vai ser raiz de a quadrado. Foi mal. Porque essa função aqui, como função real, ela está definida para todos os reais. Só que como função complexa, ela tem 2 pontos, como você chamou ali, além de singularidade, que é quando anula o denominador aqui. O denominador se anula em x igual a i e x igual a menos i. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer a expansão de Taylor dessa função em x igual a 0, vai ter aqui um monte de funções, essas funções vão convergir, um monte de polinômios, esses polinômios vão convergir para o gráfico da função. Se a gente está fazendo em x igual a 0, eles vão convergir de menos 1 até 1. Por quê? Porque a distância de 0 até uma das singularidades no plano complexo é 1. Então, você tem todo um círculo no plano complexo, no qual você garante a convergência, e daí quando você pega a seção real desse círculo, vai dar de menos 1 até 1. Tá? E também a gente poderia fazer expansão aqui em x igual a 4.
Essa expansão não ia valer para todos os pontos. Porque um pouco mais difícil calcular, né? Você tem que calcular a distância do ponto do número real 4 para o ponto... Então, são simétricos em relação ao 4, né? Então, até o 4 mais 1. Esse caso, no caso complexo, né? É aquela mesma coisa quando a gente vai fazer integração no plano complexo, você contorna o ponto, né? Acho que usa resíduos, não é? Sim. É esse caso, né? Deve que você contorna a singularidade, né? E isso é para fazer integração de funções desse tipo, mas esse são justamente esses mesmos pontos nos quais vão falhar a convergência da série de Taylor. São os mesmos pontos que você contorna quando você faz a integração de contorno no plano complexo. Exatamente os mesmos pontos. Bom, se colocar uma raiz, o negócio complica mais, é uma desgraceira, assim, sabe? Tipo, se a gente pegar, por exemplo, módulo de x, muito legal, vamos pegar módulo de x, dá pra gente ver até nos reais, porque que o negócio não converge. Vou apagar isso aqui. F de x, o módulo de x. Que é uma função contínua. F de x igual ao módulo de x. Ela é derivável e possui todas as derivadas em todos os pontos, salvo um. Qual o ponto em que... É zero, né? X igual a zero. X igual a zero não existe a primeira derivada e, portanto, dali para frente não existe mais nenhuma. Porque assim, a derivada tem esse negócio. Se uma não existe um ponto, dela para frente, mais nenhuma existe. Então, a gente pode fazer expansão de série de Taylor dessa função em qualquer ponto, salvo x igual a zero, porque x igual a zero é um ponto de não analiticidade dessa função. E é muito fácil calcular a série de Taylor dessa função. Escolha um ponto para a gente fazer a expansão de série de Taylor, Salem. Puxa, deixa eu ver. Tá, 0,7. 0,7, tá? Então, 0,7, 0,7. Esse ponto aqui, né? Na verdade, sim, a gente fala só no eixo x, mas eu coloco aqui para a gente ver onde que é a retangente e tal. A expansão, na verdade, é em torno desse ponto aqui, ó, 0,7. Esse ponto aqui, ó, no domínio da função. Eu coloco isso aqui só para a gente ver. Ali é legal porque, tipo, a tangente passa por aquele ponto, tudo vai passar aquele ponto ali. Então, a série de Taylor dessa função no ponto que o Salem escolheu aqui é essa daqui. E ela converge para a função todos os pontos dela desde 0 até 1,4. Então, nesse intervalo aqui. 0, x. Tá? Então, aqui dentro, ela converge, nesse caso aqui, converge exatamente, dá exatamente o valor da função, todos esses pontos aqui. Daqui para frente, ela continua dando certo. Mas não precisava. Daqui para trás, ou seja, para qualquer x negativo, ela já não funciona mais. Isso por quê? Porque existe esse fato aqui que na série de Taylor, deixa eu mostrar aqui de novo a série de Taylor. Na série de Taylor, tinha escrito em algum lugar. Perdi, série de Taylor. Não sei onde escrever. Mas, enfim, é muito fácil escrever. Escrever de novo. Ah, não, tá aqui, ó, achei. Aqui. Série de Taylor é esse aqui, ó. F de x igual a f de x0 mais uma série que envolve os derivados da função naquele ponto.
Então, esse ponto aqui, x igual a zero, não é um ponto de analiticidade, porque nele a gente não consegue escrever a série de Taylor, porque não existem as derivadas ali. Se ele não consegue escrever a série de Taylor ali, significa que qualquer expansão que a gente faça da função em outro ponto vai valer até esse ponto. Ué, a série de Taylor dela não vai ser x² sobre x? Não. Derivada negativa. Assim, porque a gente escolhe o primeiro ponto e depois faz a série de Taylor. Sim, sim. Tá. Então, ok. Se a gente tivesse, se a gente tivesse escolhido algum número negativo, a série de Taylor seria Menos x. menos x, seria essa daqui, e valeria numa região em torno do ponto que a gente escolheu até chegar no zero e para os dois lados. Tá? Então, assim, aqui acontece da função continuar valendo fora do extremo do raio de convergência, mas isso é simplesmente porque a função aqui é muito simples, ela é uma linha reta. Então, assim, se a reta acerta a função aqui, não tem como ela errar daqui para frente. Certo? Mas, assim, em geral, não é isso que vai acontecer, né? Passou do raio de convergência, mesmo que para o outro lado aqui, ela vai divergir. Essa aproxima a reta para uma reta tangente a ela. Exato. Daí já acerta a reta inteira. Ok? Beleza? Tá? Então, por isso que não deu muito certo a gente aproximar o valor 1/3 utilizando uma aproximação por polinômios de Taylor da função f de x igual a 1 sobre x em torno de x igual a 1. Daria certo a gente começasse em outro ponto, dependendo do ponto que a gente escolhesse, talvez dê certo, mas para essa escolha que não funcionou. Beleza. Bom, tá quase no fim da aula já. Vou falar de qual que é a ideia aqui. O que nós vamos fazer? É o seguinte, nós vamos estudar uma coisa chamada polinômio interpolador de Lagrange. O que é o polinômio interpolador de Lagrange? O polinômio interpolador de Lagrange é o seguinte, vamos supor que a gente tem 2 pontos. O polinômio interpolador de Lagrange, como o nome sugere, é um polinômio e ele interpola os pontos que nós temos. Então, se nós temos 2 pontos, o polinômio vai passar por esses pontos. O polinômio mais simples que passa por 2 pontos é uma reta. Mas não precisava ser uma reta. A gente podia ter uma parábola, uma função cúbica, diversos polinômios passam por 2 pontos. Tá? Só que se nós temos isso para 2 pontos, né? Se nós temos 3 pontos, aí depende, né? Se os 3 pontos forem colineares, uma reta vai servir, senão não. Por 3 pontos não colineares, fica bem difícil passar uma reta que interpole os 3, né? Eu consigo interpolar no máximo 2. Fica bem difícil no sentido que é uma missão impossível. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, não utilizar uma reta e utilizar uma parábola. Tá? Uma parábola eu consigo interpolar 3 pontos. O Jô, você deve ter passado para a gente sobre isso. Salem, você que anota as coisas, ele passou? Sobre o polinômio interpolador de Lagrange? Puta, eu não lembro agora se ele passou especificamente, porque foi bem eu faltei bem numa aula de interpolação. Era um produtão, exatamente. Então acho que foi do Lagrange. Então, o jeito de se fazer isso, assim, tem um jeito mais fácil de passar uma reta por 2 pontos,
É esse mesmo, falta um elemento, exatamente, perfeito. O jeito mais fácil de traçar uma reta por 2 pontos não é esse, só que tu vai escrever de um jeito complicado para já ficar do jeito que vai ser útil mais para frente. Nós definimos, para 2 pontos, duas funções aqui, L0 de x, L1 de x. L0 de x é x menos x1 divididos por x0 menos x1, L1 de x é x menos x0 divididos por x1 menos x0. Então, notem que essas duas funções são polinômios do primeiro grau. Porque aqui eu estou chamando x0 e y0 as coordenadas de um ponto, x1 e y1 as coordenadas do outro ponto. Então, x1, x0 são constantes. A única variável aqui é x. Então, só depende, isso aqui é afim em x, então são polinômios de grau 1. O polinômio interpolador de Lagrange, ó, o que ele vai fazer? Não, ele já está calculado lá embaixo. Ele tem essa forma aqui, ó. P de x é igual a L0, f de x0, L1, f de x1. Tá? Com a anotação de que f de x0 é o y0 e f de x1 é o y1. Por que essa forma resolve? Porque, ó, quando eu calculo aqui L0, se eu calcular L0 de x0, essa expressão aqui em cima fica x0 menos x1 dividido por x0 menos x1. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui essa expressão. Vou calcular isso em 2 pontos. P de x0 e P de x1. Se esse é um polinômio interpolador, isso aqui tem que dar quanto? Esse primeiro tem que dar y0, que eu chamei de f de x0. E esse segundo, y1, que é o que eu chamei de f de x1. Ok? Por que tem que ser assim? Porque ele é interpolador. Se ele é interpolador, ele tem que passar por esses pontos. x0, y0, x1, y1. Vamos ver se ele satisfaz essas. Vamos calcular aqui. Então, vamos ter P de x0, vai ser... Depende de x nessas funções L. E P de x1, só depende de x nas funções L. Escreve assim. Então, a gente só precisa calcular L0 de x0, L1 de x1, L0 de x1, L1 de x1. Vamos fazer isso aqui. Então, a gente vai ter que calcular essas duas funções em x0 e em x1. Então, calculando L0 de x0, só trocar aqui. Vamos colocar que tem x aqui, trocar aqui por x0. Quanto que dá isso aqui? Então, isso. L0 de x1 é só trocar aqui por x1. Quanto que dá? Você dá 0, né? Esse dá 0. L1 de x0. x0 menos x0 dividido por x1 menos x0. Dá? 0 também. 0. E por fim, L1 de x1. Tá?
Então, a gente pega aqui o polinômio, a gente usa esses resultados aí. Né? P de x0 vai ser L de x0, L0 de x0 vezes F de x0, mais L1 de x0, F de x1. L0 de x0, calculamos aqui em cima, dá 1. Então, esse primeiro termo é 1. Esse segundo termo é L1 de x0, que está aqui, que dá 0. O resultado disso é F de x0. Então, P de x0 é igual a F de x0, que era o que a gente queria que acontecesse, por ser um polinômio interpolador. De forma semelhante, quando a gente pega o polinômio calculado no outro ponto aqui, a gente vai ter P de x1 igual a L0 de x1 vezes F de x0, mais L1 de x1 vezes F de x1. L0 de x1 está aqui, vale 0. Então, primeiro termo é 0. L1 de x1, é esse último termo aqui, que vale 1. 1. Então, o resultado disso é F de x1. Então, P de x1 é igual a F de x1. Que é o que a gente queria que acontecesse também. Tá? Então, de fato, o polinômio com essa forma aqui é um polinômio interpolador. Tá? O mesmo procedimento pode ser feito para, se nós tivermos 3 pontos, x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Agora nós definimos estas funções aqui. L20 de x é x menos x1, que multiplica x menos x2, divididos por x0 menos x1, vezes x0 menos x2. L21 de x, que é x menos x0, vezes x menos x2, divididos por x1 menos x0, vezes x1 menos x2. E L2 de x, que é x menos x0, vezes x menos x1, divididos por x2 menos x0, vezes x2 menos x1. Esses são polinômios de grau, no máximo, igual a 2, né? Por quê? Porque só depende de x no numerador, e o numerador sempre é um produto de duas funções afins. X menos x1 vezes x menos x2. Tá? Então, são polinômios de grau 2. O denominador, aqui são todos os denominadores envolvem números conhecidos, números fixos. E estas funções aqui, elas têm as propriedades que, se eu calcular L20 no ponto x0, eu vou ter x0 menos x1, só pegar essa expressão aqui e trocar x por x0. x0 menos x1 vezes x0 menos x2, divididos por x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Isso dá 1. Se eu calcular ainda essa L20 aqui, nos outros pontos, em x1, por exemplo, eu vou ter o quê? Só substituir x por x1 aqui. Imediatamente a gente vê que isso aqui vai ser anulado. Vai ficar x1 menos x1. x1 menos x1 vezes x1 menos x2, divididos por uma coisa diferente de 0, isso aqui dá 0. De forma semelhante, se eu calcular L20 em x2, essa primeira função aqui ainda, no ponto de x2, troco x por x2, aqui fica x2 menos x1, e fica x2 menos x2. É o que está escrito aqui, x2 menos x1 vezes x2 menos x2. x2 menos x2 é 0. 0. Então, essas funções L aqui sempre tem a propriedade que, num dos pontos, uma delas vai dar 1, e nos outros sempre vai dar 0. Então, elas satisfazem estas propriedades aqui. L2K no ponto xi é igual a delta de cônica de KI. Ou seja, quando o índice do ponto que a gente está calculando aqui coincide com o segundo índice da função, o resultado é 1. Quando é diferente, o resultado é 0. E daí, na próxima aula, nós vamos ver o teorema do polinômio interpolador de Lagrange.
Só vou ler aqui o teorema, daí a gente vai anunciar dele de novo na próxima aula e a demonstração dele. Se x0, x1 até xn são n mais 1 pontos distintos, e f é uma função cujos valores são dados nesses números, então o único polinômio p de x de grau menor do que ou igual a n existe com f de xk igual a p de xk para cada k entre 0 até n, e este polinômio é dado por p de x igual a somatório de k igual a 0 até n de f de xk vezes lnk de x, sendo as funções lnk de x dadas por esses produtórios aqui. Produtória de i igual a 0 até n, com i diferente de k, de x menos xi, divididos por xk menos xi. Então, as vantagens do teorema do polinômio interpolador de Lagrange são as seguintes. Dados n mais 1 pontos distintos, assim, não são quaisquer pontos distintos, eles têm que ser dados por uma certa função que a gente não conhece. Tá? Acho que na próxima aula eu discuto mais sobre isso, já que já acabou o tempo da aula. Mas assim, dados n mais 1 pontos distintos, esse teorema estabelece algumas coisas. Estabelece que existe um polinômio que interpola esses pontos, ou seja, que existe um polinômio que passa por esses pontos. Estabelece o grau máximo desse polinômio. Para n mais 1 pontos, o grau máximo do polinômio é n. Tá? Então, para 2 pontos é um polinômio de grau no máximo 1, 3 pontos de grau máximo 2, 4 pontos de grau máximo 3, e assim por diante. E, mais legal do que isso ainda, ensina como calcular esse polinômio, por essas expressões aqui. Então, ao contrário do teorema da aproximação de Weierstrass, que simplesmente diz que existe lá um polinômio que aproxima, aqui ele não só diz que existe, ele diz que o polinômio é único, só tem um, dá o grau máximo desse polinômio, na verdade, sim. Ele dá o grau máximo do polinômio, para esse grau máximo só tem um polinômio, e ensina como calcular. Ou seja, é uma maravilha de um teorema. Nunca é, né? A coisa tem. É isso mesmo, a unicidade é bem assim mesmo, Leonardo. Dúvidas? Tranquilo? Então tá. Então, até depois da manhã. Tudo de bom. Beleza. Valeu, professor. Igualmente. Tchau, tchau. Até. Tchau.